vamos. Rocochuri alabaie. Diga aí. A honra, a glória, a força. Vamos, ore. Adore a Ele. E na medida que você o adora, ei, todos os seus inimigos espirituais vão saindo em retirada. Sai da frente, Satanás. Que a igreja do Senhor Jesus está passando. Aquela que foi comprada com sangue, aquela que tem valor e não tem preço, por isso ela não se vende. A força e o poder, Jesus, e o louvor ao Jesus. Você não vai viver um mês de renovo perturbado com as mesmas coisas do passado. Que caia por terra agora toda a perturbação, tudo aquilo que tira a tua paz. Nós declaramos a Shalom de Deus sobre a sua vida. A palavra Shalom é a paz que excede todo entendimento. Mas há uma base de entendimento a respeito dessa palavra, que significa que é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Eu profetizo que nada vai ficar faltando, nada vai ficar fora do lugar. O Senhor está colocando ordem naquilo que precisa ser colocado em ordem. Para você avançar, para você acessar essa palavra, você vai precisar viver um tempo de organização de Deus na sua vida. Achar o cara, entender qual era o problema, botaram ordem no arraial, e sabe o que aconteceu? O povo voltou a avançar. É isso que vai acontecer com você, em nome de Jesus. Manda Acã embora, manda Acã embora. Ei, Acã você não traz para a mesa, Acã você manda embora. Acã você não passa a mão na cabeça, Acã você manda embora. Chorecai abassuri alai, racache carabasuri alamar. Ei, tu não está avançando porque tu deu mesa para Acã. Deus está mandando te dizer: tua vida parou de avançar porque você abriu mesa para Acã. Você deu de comer Acã na tua mesa. Rocochorocobosuri alabaxerecai, xaramayarabasiricai amassorehai, racache carabassori alamar. Ei, Jesus, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Levante as mãos lá em cima. Pai, eu quero profetizar mais uma vez um mês de renovo. Um mês de renovo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda perturbação, Senhor, do tempo velho não venha visitar os teus filhos no tempo do renovo. Nós repreendemos, Pai, damos uma ordem em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Está feliz? Está alegre? Está aleluiado? Então toma seu assento em nome de Jesus. As crianças podem passar a linha. Obrigado, Espírito Santo. Eita. Obrigado, pastor Alex, por essa liberação profética. Uma capa babilônica. O problema de Babilônia é que ela não é igual ao Egito. O Egito, ele é totalmente contraditório a Sião. Ela não tem comparação, é tudo ao contrário. Agora a Babilônia não, Babilônia é tudo muito parecido. Por quê? Porque quando eles exilaram o povo na Babilônia,
acabou que o povo trouxe a cultura. Então virou uma mistura de cultura babilônica com cultura hebreia. Só que quando você vai estudar sobre Babilônia, Babilônia é um lugar o qual, sabe, o Egito é Deus que te tira, Babilônia é você que sai de lá. Nem toda a igreja hoje religiosa, ela está debaixo de um espírito egípcio imperando sobre ela. Hoje uma boa parte é Babilônia que governa. Tanto que em Apocalipse o próprio Jesus vai dar essa ordem à sua igreja: sai da Babilônia, povo. Sai da Babilônia, povo. Da onde? De quem que é o povo? Sai da Babilônia, povo. Não escutei. Hã? Meu, Deus está dizendo que aquilo que é dele não está no lugar que deveria estar. Deus está dizendo que aquilo que é dele não está no lugar que deveria estar. Ele está dizendo: sai dela, povo meu. E eu creio nessa palavra com todo o meu coração, porque é da Babilônia que saem os remanescentes. Quem são os remanescentes? Aqueles que estiveram lá, mas conseguiram se preservar, puros, santificados. Qual é o problema da Babilônia? É que a Babilônia ela tem tudo muito parecido, só que não tem sacrifício. Na Babilônia também tem culto. Na Babilônia também tinha adoração, também tinha louvor. Só que na Babilônia só tinha um Deus que podia ser adorado. E se alguém falasse: não, eu não vou me prostrar diante desse, não, então nós vamos mandar matar. Daniel orava de 3 vezes ao dia, com as mãos direcionadas até Jerusalém. Aí tiveram que criar leis para tentar condenar ele. Você conhece a história? Se você não conhece, depois você lê a Bíblia. É interessante, porque uma das coisas que você percebe que na Babilônia tinha culto, mas não era para Deus. E quando era para Deus, era aquela coisa escondida, não podia ser exposta. Só que uma coisa que você não encontra na Babilônia é sacrifício. Na Babilônia tinha os seus louvores, na Babilônia tinha as suas músicas, eles dançavam, celebravam, festejavam. Mas na Babilônia não havia sacrifício, porque na religiosidade é assim: quando o diabo sabe que não consegue te prender no mundo, ele usa a segunda carta dele, que é te prender dentro da religião. Que o mundo não representa a religiosidade. O Egito representa o mundo. O mundo não representa a religiosidade, o mundo representa o Egito. Agora, o que é que representa a Babilônia? A religiosidade. Então, quando o diabo ele sabe que não consegue prender você no Egito, porque do Egito quem tira você é o próprio Espírito de Jesus, aí ele tenta te aprisionar em religiosidade. E eu vou pregar sobre religiosidade daqui uns dias. Está queimando meu coração sobre isso. Algumas coisas para falar sobre religiosidade, mas eu queria deixar uma palavra sobre a sua vida hoje, para que você possa entrar nesse novo, nesse mês de renovo. Diga: mês de renovo. Irmão, não tem como você entrar no mês de renovo, irmão, se você tiver desprovido de unção e desprovido de glória. Diga para o irmão que está do teu lado assim: para esse renovo, como profeta agora, porque você só falou como amigo, fala como profeta. Para esse renovo, você vai precisar de unção e da glória. Que a unção é quando Deus é Deus através de você, e a glória é quando Deus decide ser Deus independente de você. E eu estava estudando um pouco a palavra. É muito interessante que a gente gosta muito de... Eu acho que toda vez que a gente lê Êxodo, a gente pensa muito nisso. Deus tirando um povo do Egito, aprisionado há 430 anos. E agora é tudo tão novo, que para eles poderem desfrutar, eles vão precisar primeiro desintoxicar. Não, eu vou repetir porque você não veio para o culto.
Para você entrar no renovo de Deus, num novo ciclo, experimentar uma nova estação, você vai precisar aprender que no meio do caminho há uma desintoxicação. É por isso que Deus bota o deserto como o caminho para que eles pudessem chegar até Canaã. Porque o problema não é Deus te tirar do Egito, o problema é Deus tirar o Egito de dentro de você. E para Deus tirar o Egito do meio de você, Ele vai precisar desintoxicar você no meio do caminho. E Êxodo é muito sobre isso, é sobre essa oportunidade de entrar no novo de Deus. E uma das coisas muito preciosas que Deus precisou estabelecer para que essa desintoxicação ela não só fosse realizada, mas perpetuasse. Por quê? Porque em todo o mundo, em toda a terra, todo dia alguém está sendo tirado do Egito. Todo dia alguém está ouvindo o chamado de Deus e saindo desse mundo, desse sistema, o mundo jaz no maligno, dessa prisão diabólica, está entrando em algo novo da parte de Deus. E aí o Senhor estabelece lá no capítulo 20 os 10 mandamentos, que na verdade são 613 preceitos divididos dentro de 10 mandamentos, aonde o primeiro de todos é o mais importante. Se você cumprir com o primeiro, você precisa entender isso. Se você cumprir com o primeiro, você dá conta de todos os outros. A grande realidade que é para você viver os 10 mandamentos, se você não cumprir com o primeiro, você não cumpre nenhum dos outros. Você não consegue cumprir nenhum dos outros. E lá em Êxodo capítulo 19, Deus chama Moisés para o monte e fala: Moisés, come here please, eu quero te dar algo que vai ajudar e vai cooperar para que esse povo possa entrar no novo. Por quê? Porque esse povo precisa desintoxicar do velho. Porque não dá para entrar no novo, não dá para Deus colocar pano novo, remendo novo em pano velho. Não dá para Deus derramar vinho novo em odre velho. Não dá para Deus te dar revelação se a tua mente ainda é cativa. Tem crente que a gente fala umas paradas assim, ele acha que aquilo é loucura. Tem coisas que a gente faz que tem crente que olha pra gente que parece que a gente é o desviado. Por quê? Porque a gente é tão crente que a gente ficou louco. Tem gente que acha que eu sou radical demais, pelas atitudes que eu tomo, pelas condutas que eu levo, pela forma com que eu faço. Por quê? Porque dentro da mente delas não cabe. Mas por quê? Porque ela não teve uma mente renovada ainda. Falamos sobre isso no domingo que passou, e falamos a respeito da necessidade da renovação da vossa mente. Alguns dias atrás eu preguei sobre as 3 coisas que Jesus abriu na sua ascensão. Primeiro foi os olhos, segundo foi a mente, foi a forma de pensar. Se permitir pensar como os céus pensam. E eu vou falar uma coisa para você: o céu é doideira. Por isso que a palavra diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem. É interessante que a palavra de Deus não é loucura para quem está lá fora, é para os que perecem. Perecem do quê? Falta de entendimento, de revelação, de clareza. Posso falar uma coisa para você? Tem crente dentro da igreja sofrendo. Por que está sofrendo? Porque recebe uma palavra e não consegue ter eficácia aquela palavra dentro do coração dela. A palavra ela é muito importante, porque o próprio Cristo no princípio era a palavra. E aí é interessante que Deus ele percebe a necessidade de comunicar com o povo. Posso falar uma coisa para você? A Bíblia, o canon bíblico, ele não nasceu quando o último escritor escreveu e depois ajuntaram, ou quando o último pergaminho foi encontrado, depois fizeram um ajuntamento dos pergaminhos e aí colocaram na ordem. Não, colocaram na ordem não, né? Mas organizaram. Nasceu quando Moisés precisou subir no monte. Lá Deus apresentou para ele o primeiro tablet, o primeiro iPad, 2 tábuas retas, de 2 pedras, né? 2 tábuas que a gente diz, mas feita de pedra. Então no capítulo 19 Deus chama Moisés, Moisés sobe, aí ele passa 7 dias, depois daqueles 7 dias ele passa 40 dias lá em cima. E no capítulo 20, enquanto Moisés está lá em cima, o Senhor aparece para ele
e entrega para ele os 10 mandamentos. E aí, se você for estudar o Êxodo, você vai perceber que todo o Êxodo, não só o começo de Êxodo, mas todo o Êxodo não fala só da saída, fala também da entrada. É interessante que o Êxodo começa com o povo saindo do Egito e termina com a glória de Deus vindo. Não, eu vou repetir para você. Êxodo começa com o povo saindo e termina com Deus entrando, com Deus chegando. Por quê? Porque você precisa entender que não importa de onde Ele te tira, se você não ir com Ele, se Ele não vier, você não consegue chegar onde Ele tem para você. Então Êxodo 40 é a glória de Deus vindo. Só que entre a glória de Deus vir, o povo sair e a glória de Deus vir, Deus precisa estabelecer 10 mandamentos. E dentro desses 10 mandamentos, 613 preceitos divididos. E ali eu vou dizer para você, se tornou a Bíblia do judeu, a lei mosaica. Ali se tornou o livro de regra, o manual de instrução, não só da saída, porque para sair do Egito não teve instrução. Para sair do Egito teve manifestação de Deus por meio de 10 pragas e uma palavra para um único homem. Mas um homem precisava de uma palavra para obedecer e tirar o povo. Mas foi a partir dali que Deus precisou estabelecer um livro de conduta. A Bíblia não é um livro de regra, é um livro de conduta, é diferente. Deus não quer colocar um cabresto em você. Deus quer que você entenda que a Bíblia, na verdade, ela te direciona. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então os 10 mandamentos nunca foi, e eu já preguei isso, e tenho isso no meu Instagram, nunca foi um padrão de regra para o povo obedecer, mas um padrão de ordem para organizar o povo. Por quê? Porque quando saíram do Egito, saíram tudo bagunçado, saíram com o cabelo tudo espaventado, saíram tudo, sabe, tudo tocado pela cultura do Egito. Foi 430 anos vivendo no Egito, a cultura do Egito. E quando eles saem, a única coisa que eles sabem fazer é ser escravo. Mas agora, quando eles começam a caminhar, o Senhor precisa modelar, organizar, reordenar, realinhar. Por quê? Porque o novo já está pronto, o novo já está preparado. Há o renovo de Deus. Só que Deus não vai renovar as coisas da tua vida se você estiver do mesmo jeito. Deus não vai renovar, te dar uma oportunidade nova, te colocar de volta no prumo, se você também não fazer a sua parte. Que não era só Deus tirar o povo do Egito, era o povo também se permitir ser transformado por dentro. E aí, como o povo não quis ouvir Deus falar, falou: Moisés, fala Deus com tu e não conosco, para que nós não morramos. Deus decide então, por meio de Moisés, como um porta-voz, agora proclamar instruções que iam fazer com que todo o povo fosse preparado. Sabe o que demorou? Olha para o pastor, o que demorou. Pega isso aqui no teu espírito, olha para mim. Não desvia o olhar agora. O que demorou não foi a caminhada, o que demorou foi a transformação. Não, eu vou repetir porque você não pegou. O que demorou para o povo de Hebreus sair do Egito, chegar em Canaã, não foi a caminhada. O que demorou foi o processo. Sabe o que significa rodar em círculos por 40 anos? Não significa que eles ficaram rodando, não, literalmente eles ficaram rodando, é claro, cara. Mas você precisa entrar no terceiro andar para entender. Significa que eles viviam caindo nos mesmos erros. Rodar em círculo não era só ficar andando em volta, mas era aquele crente que murmurava hoje, daqui 3 meses murmurava de volta, daqui 6 meses murmurava de volta. O problema do povo, que a Bíblia relata os seus defeitos, as falhas, ela relata às vezes pouco daquilo que acontecia, porque na verdade aquilo era o cotidiano deles. Quando aquilo está explícito na palavra, significa que eles falaram uma vez, reclamaram uma vez, é que era aquilo que Moisés ouvia todo dia.
O povo não reclamou de Deus e de Moisés uma vez, reclamava todo dia, aquilo era cotidiano, e essa murmuração levou a eles a andar em círculo. Uau! Então os 10 mandamentos, a palavra de Deus, como nós temos hoje, lá na antiga aliança era só os 10 mandamentos, e se você cumprisse com o primeiro, você cumpria com todos. E os 10 mandamentos não eram um padrão de regra, você não precisava obedecer para amar a Deus. Na verdade, quem ama a Deus de verdade ia obedecer. Deus não estabeleceu um padrão para forçar o povo a amá-lo, mas quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos iam pôr à prova quem verdadeiramente amava a Deus. Então olha aqui para mim, a Bíblia que você carrega, seja de papel, iPhone, qualquer coisa, o que você tem aí, o que você lê, que você estuda, não é um livro que condena você, é um livro que revela quem você é de verdade ou não. Já diz um provérbio urbano: dê dinheiro para a pessoa e você vai ver quem verdadeiramente ela é, porque o dinheiro não muda as pessoas, o dinheiro só revela a essência de quem elas são. Por quê? Porque dinheiro é por. Por isso a maioria das pessoas dizem: dê dinheiro e dê poder. Tem duas coisas, uma coisa eu não tenho, dinheiro eu não tenho, mas quando eu quero testar o caráter de alguém, eu dou poder para ela. Dá poder para ela, dá legalidade para ela, dá intimidade para ela, dá espaço para ela, para você ver. Mostra para ela que ela é bambambam, para você ver. Aí aquele poder não vai corromper ela, vai mostrar quem ela é. A Bíblia é mais poderosa que dinheiro, do que qualquer outra autoridade. Então a Bíblia, ela aqui, quando você bota em prática, você não bota em prática para amar a Deus. A verdade é que na medida que você aprende a amar a Deus, você deseja botar ela em prática. E o Senhor estabelece esses 10 mandamentos. Por quê, pastor? Porque era necessário trazer uma organização, uma ordem. E aí eu não sei se você sabe, mas começa no capítulo 19, né? O Senhor se revelando a Moisés no Sinai. Você vai para o capítulo 20, ele entrega os 10 mandamentos. A partir do capítulo 20 você começa a encontrar já algumas questões organizacionais, em questão a como julgar as pessoas, em questão a como usar, como o uso apropriado dos altares, que é uma das principais coisas que ele estabelece. Aí no capítulo 22, proteção de propriedade, ele vai começar a trazer algumas coisas interessantes. E aí, quando a gente chega no capítulo de número, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, meu Deus, me ajuda, 32, Moisés desce, porque o povo ainda não tinha o mandamento, mas o fato de o povo não ter um mandamento, e Moisés ficar no monte, e o povo não aguentar esperar, só revelou aquilo que estava dentro do povo. Porque é assim que Deus trabalha. Deus faz você esperar até o máximo para espremer você, para você ver o que você tem dentro de você. Deus já sabe o que você tem dentro de você, mas Deus precisa mostrar para você o que você tem. Porque Deus saber que você tem não muda você. Agora quando você reconhece que o que você tem dentro de você, aí você passa a ter a oportunidade de se arrepender e falar: Deus, renova-me, Senhor Jesus. Então Deus vai fazendo você esperar. E enquanto você não aprender, enquanto o teu caráter não for transformado, você vai ficar esperando. Por quê? Porque na medida que você espera, você é espremido, e para fora vai vindo quem você é de verdade, para você ter um encontro com você. Tanto que depois que você é aprovado para ter o que você tanto espera, você fala: nem queria mais. Porque às vezes aquilo dali era só vontade de ser melhor que alguém, talvez aquilo era só uma necessidade de aprovação, porque enquanto você era criança, pequeno, você foi rejeitado, e todo rejeitado tem uma necessidade de aceitação. Você está aqui porque eu não tenho esboço. Moisés sobe, o povo fica, aí o povo
Porque toda pessoa que está sendo espremida, diga assim, toda pessoa que está sendo espremida, ela também espreme. Eles estavam sendo espremidos, e aí, por estar sendo espremido pelos seus próprios desejos e vaidades, eles foram espremer quem? Arão. Chegaram até Arão e espremeram Arão. E aí Arão, sendo espremido, botou para fora o que tinha dentro dele. O que tinha dentro dele? Bezerro de ouro. Por quê? Porque talvez lá no Egito o que ele fazia era bezerro de ouro. Então Arão também só bota para fora, porque Arão fala, vou fazer um bezerro de ouro para vocês, me dá os ouros de vocês. Então Arão só bota para fora e constrói aquilo dali, porque é o que estava dentro dele. Mas ele só botou para fora porque foi espremido. E ele só foi espremido porque o povo espremeu ele. Irmão, tem gente que me espreme, irmão. Tem crente que gosta de espremer o pastor. E eu fico pensando, todo crente que espreme o pastor é porque está sendo espremido por Deus. Porque toda pessoa que está tentando espremer o outro, está tentando na verdade botar a culpa no outro. E dizer assim, ó, se você não fizer alguma coisa, eu vou fora para ir embora da igreja. Se você não fizer alguma coisa, irmão, tem gente que só está esperando o pastor errar para dizer, viu? Por isso que eu estou assim, para tentar atribuir a culpa da desgraça da vida dele nas costas de alguém. Isso é adâmico. Então, como Deus conhece esse perfil nosso, ó, dá até para ser um baita do psicólogo, assim, um terapeuta. Dá para ganhar até dinheiro, como diz hoje no Instagram, né? Você é pastor, pregador, ganhe também dinheiro como terapeuta. Aí Moisés desce, né? No capítulo 32 eles fazem um bezerro de ouro. E aí lá no capítulo 33 Moisés desce. E quando chega no capítulo 34, por mais que Moisés ele tenha que ter matado ali, porque ali quando ele desce, aí eles matam 3.000 homens ali. Deus não ficou bonzinho, Deus não aceitou Jesus e agora está bonzinho com todo mundo, não. Que Deus não vê morte como algo físico, Deus vê morte como algo de separação. Quando Deus mandou mata toda essa cambada aí, é porque Deus sabia que aquele povo não ia ter jeito mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa Deus matar dentro de você pessoas que Deus sabe que não vão mudar e você está insistindo com elas. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem, eu te dou uma só. Ô Samuel, meu profeta, até quando vai ficar aí me enchendo o saco com relação a Saul, sendo que eu já o rejeitei? É mais ou menos isso que Deus, entendeu? Eu só estou conjecturando na minha linguagem, né? O saco aí você tira, desconta, não leva em consideração. Mas eu sei que você fala isso na tua casa, então para você entender eu falo na tua linguagem. Para de mexer o saco, menino. Para de encher o saco da sua mãe, menino. Ah, tua mãe nem tem saco, mas tudo bem. Tá tudo bem. Mas é mais ou menos isso que Deus estava falando para Samuel. Samuel, a parada é a seguinte, cara. Até quando tu vai ficar relutando por Saul? Posso falar uma coisa para você? Eu estou bem profeta hoje. Eu quero até fluir no ensino, mas estou bem profeta. Eu acho que vai ser profético a palavra hoje. Deus está dizendo assim: para de tentar dar vida dentro de você para quem já morreu, até para mim. Pastor, mas Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo, perdoa todo mundo. Mas só usa, irmão, só usa quem não está tentando usar ele. E aí Moisés entra na intercessão. Que Moisés foi profeta. Moisés um dia estava com a mão levantada, Arão e Ur segurando, né? Que ele tinha esse encargo de intercessor. E todo intercessor vai ter um intercessor segurando suas mãos, enquanto Josué estava lutando. Mas quando chega no capítulo 34, por causa da intercessão de Moisés, eu não sei como que está na tua Bíblia, mas na minha Bíblia o título diz: e o Senhor renova a aliança com o povo. Por que Deus renova a aliança com o povo? Porque tem alguém na intercessão. E por que tem alguém na intercessão? Porque tem alguém, irmão, que ainda está entendendo, buscando entender o desejo de Deus. O desejo de Deus não era matar o povo. O desejo de Deus sempre vai ser te dar uma nova chance. Escute, Deus, irmão, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, há uma esperança. Enquanto você está respirando, irmão, você está bem. O problema é depois que você bater com as botas, irmão, e você não ter decidido nessa vida, irmão, fazer a vontade de Deus. Aí já era, aí não tem como voltar. Jesus não conta uma parábola, Jesus contou uma história, a história do rico e do Lázaro.
Por favor, pinga pelo menos uma gotinha de água do seu dedo da minha boca, porque eu estou com sede. Por favor, então, manda ele voltar, permite que ele ressuscite, para que ele pregue para os meus irmãos, meu pai. E aí, Abraão fala: a parada é o seguinte: teu pai, tua mãe, teus irmãos, já tem Elias, já tem os profetas, tem Moisés, tem muita gente lá em cima pregando o evangelho. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí o que acontece, pastor? Deus renova a aliança. Por quê, pastor? Porque o propósito final de Deus, por meio de todos esses ciclos de renovo, olha que interessante, ele já tinha começado algo novo tirando o povo do Egito. No meio do caminho o povo se perde. Deus estabelece 10 mandamentos para organizar. Quando Moisés desce, mano, estou te dando uma aula, mas já vou soltar a bomba aqui. Quando Moisés desce, o povo está corrompido. Aí morre uma parte. Moisés entra, depois você estuda, faz dever de casa. Moisés, no capítulo 33, entra em intercessão pelo povo. Tipo: oh Deus, se arrepende, Deus, oh por favor Senhor, volta atrás, não faz isso. E aí Deus decide renovar a aliança de volta. Que Deus é um Deus que não quebra aliança, irmão. Deus vive trabalhando para renovar a aliança, mas para renovar a aliança ela vai ter que passar pelo fogo. E aí o que acontece, pastor? O meio de Deus renovar essa aliança, olha que interessante, é mandando Moisés subir lá em cima e trazer de volta os 10 mandamentos. Só que agora Moisés tem que pegar as tábuas, cortar ele mesmo e subir. E aí, pastor? E aí Moisés sobe. Estou te dando uma EBD hoje, viu? Escola Bíblica, nem dominical é, né? Uma EBQ, Escola Bíblica Quintal, né? E aí o que acontece? Aí vem instruções sobre o sábado, e aí vem várias instruções, Arca da Aliança, a mesa. Aí Deus começa a estabelecer o tabernáculo. Aí ele fala sobre o candelabro, o altar do incenso, o pátio, a bacia de bronze. Meu Deus, ele começa a estabelecer todo um processo ritualístico e profético de purificação. Por quê? Porque Deus percebe que não adianta, assim como foi em Gênesis, que Deus teve que sacrificar um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Deus ainda ia precisar que esse padrão continuasse sendo estabelecido. Então Deus estabelece um lugar de sacrifício chamado tabernáculo. E aí, pastor? E aí a gente caminha para esse lugar chamado tabernáculo. E é interessante você entender, e nós fazemos um link aqui com João 4:23. Hoje eu e você somos o tabernáculo. Então por que o pastor está falando tudo isso? Para você entender que tudo aquilo se replica em nós. Deus não faz nada, escute, de novo que Ele não tenha feito antes. A grande realidade é que tudo que Deus faz hoje, Ele já fez ontem. E tudo que Ele vai fazer amanhã, Ele fez hoje. O sacrifício de Abraão, de levar Isaac lá em cima, era só uma tipificação daquilo que Jesus ia precisar passar na cruz do Calvário, que era o próprio Deus sacrificando o seu Filho por amor a nós. Irmão, a Bíblia, ela é um livro de códigos. E se você decifra um código, irmão, você acessa coisas tremendas. É poderoso demais. E aí, pastor, e agora eu entro na mensagem. Tudo isso aqui foi só para trazer você para esse lugar, o tabernáculo. E você precisa entender que o tabernáculo, ele é armado. Digo, o tabernáculo é armado. Por quê? Porque se Deus não estabelece o tabernáculo, não tem como ter um lugar aonde, por meio desse lugar, vai ter a mão de Deus e a mão do homem junto, de mãos dadas. Então o tabernáculo é um lugar que Deus estabelece para que ali seja representado um lugar de aliança do homem com Deus. O tabernáculo é a representação de Deus, de uma aliança, aonde Deus faz a parte dele, mas o homem também tem que fazer a sua parte. Então Deus estabelece esse tabernáculo. E aí quando Deus termina, quando Moisés termina o tabernáculo, um pouquinho antes do capítulo 40, a Bíblia declara que Moisés inspeciona todo o trabalho. Todo o trabalho. Ele analisa ponto por ponto se foi feito certo, se estava tudo ok, se foi feito, usado o material correto. Porque Deus deu uma ordem como tinha que ser o tabernáculo, um lugar aonde Deus ia vir
para consumir o holocausto, mas também aonde o sacerdote ia apresentar o holocausto em favor do povo. Pegou? Estou te dando uma aula hoje. Se você não pegar tudo, depois você assiste de volta, anota, escreve. E aí quando chega no capítulo 40, a Bíblia declara que o Senhor disse a Moisés, Deus disse quem? Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Eu não vou falar hoje sobre todos esses detalhes aqui para nós ganhar tempo. Depois traga a mesa para dentro, tem que ter mesa, e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas, tem que ter luz. Ponha o altar de ouro para incenso diante da arca da aliança. Capítulo 40, isso, obrigado pastora P. Vem. Diante da aliança, e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Um dia eu prego só sobre a cortina, sobre todos os detalhes. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, vem. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água, vem. Em seguida arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção, preste atenção nisso. Pegue a óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los, assim ele será santo. Unja o altar do holocausto, seus utensílios para consagrá-los, assim ele será santíssimo. Depois unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Tragarão, agora ele começa a falar sobre quem vai ser usado o tabernáculo. Tragarão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro, e lave-os com água. Vistarão com roupas sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas. Unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os seus descendentes de Arão, os descendentes de Arão, são separados para o sacerdócio para sempre, diga para sempre, de geração em geração. Então aquilo que Deus começou em você, e a unção que está sobre você não morre com você, irmão. Você morre, a unção não morre com você. A unção fica para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos, se Jesus voltar. E aí a Bíblia declara que Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. E o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases. Cara, uma hora eu vou falar só sobre isso. Colocou as bases, fundamentos em seus lugares. Diga, fundamento tem que estar no seu lugar. Diga, base tem que estar no seu lugar. Encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Tem umas coisas muito interessantes que outro dia eu prego. Em seguida estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura. Tem cobertura espiritual aqui também, viu? Conforme o Senhor havia ordenado, vem. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca, as varas para transportá-la, e a cobriu com a tampa, o lugar de expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda de encontro e pendurou a cortina interna que a protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Irmão, não era aliança que precisava de proteção, era o povo. A cortina era para que ninguém sondasse a arca, porque se você sondasse a arca, irmão, você já era, estava morto. O sumo sacerdote, ele se preparava 12 meses do ano para poder entrar no tabernáculo. Ele se preparava a um ciclo de 12 de governo, para poder chegar com autoridade lá e oferecer todo o holocausto do povo. Se aquele cara saísse dali, a fumaça não subisse, Deus não mandasse uma coluna de fogo em cima daquele tabernáculo, daquele lugar, o povo estava lascado, porque era o reconhecimento de que Deus não tinha aceitado a expiação dos pecados do povo, ou seja, o povo ia ter que pagar pelos seus próprios pecados. Para a glória do Senhor, né, do nosso Deus, Jesus veio e se tornou o sacrifício perfeito, porque aqui existia ainda sacrifícios imperfeitos. Então corria o risco. É por isso que na nova aliança Jesus mete o pé na mesa dos cambistas. Por quê? Não é porque estavam vendendo um pão, vendendo uma coxinha lá. Não, irmão, tem pastor que é muito abobado por causa disso. É porque lá se vendia sacrifício que não era sacrifício. É você chegar aqui na igreja, irmão, não ter o que oferecer e alguém te emprestar o que você pode oferecer, sendo que aquilo não te custou nada. Jesus, quando mete a mesa no pé dos cambistas e diz: a minha casa será chamada casa de oração, Jesus não estava com problema com o que estava sendo vendido. Jesus estava com problema porque tinha gente ali pegando
tirando a oportunidade das pessoas de dar um sacrifício perfeito, porque elas não passavam mais o tempo separando uma ovelhinha, separando um animal. Não, agora você chegava, pegava qualquer galinha feia ali, qualquer galinha arrebentada, arregaçada, comprava ela, chegava lá, entregava na mão do sacerdote, porque a religião faz isso. A religião faz isso até hoje. Vem aqui, beija o meu anel, traz uma ofertinha aqui e está resolvido o seu problema. Jesus tem problema com isso. E aí, vem para frente. Em seguida Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do santo lugar, do lado de fora da cortina interna, ok? Vamos lá. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia. É muita coisa, irmão. Mas eu vou ler, porque precisa ler. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa do lado sul do lugar santo, vem. Acendeu as lâmpadas da presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado, vem. Colocou também o altar de ouro para incenso na tenda do encontro, diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo, a cortina é muito interessante, e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Conforme quem tinha ordenado? Tudo que Moisés fez conforme Deus ordenou, não fez como ele queria. Pegou? Deixa eu te ensinar isso. Tudo que Moisés fez conforme Deus ordenou. Não adianta você saber o que Deus quer que você faça, mas não saber como Deus quer que você faça. Em seguida Moisés colocou a bacia entre a tenda de encontro e o altar, e encheu de água para que os sacerdotes pudessem lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. As mãos para poder oferecer o sacrifício, os pés para poder entrar na tenda do encontro. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés finalmente... Pastor, precisava ler tudo isso? Precisava, para você entender que é tudo isso aqui e muito mais, para que eles pudessem viver o novo. Porque até aqui nunca Deus se manifestou aqui embaixo. Deus se manifestava por ações ali embaixo, coluna de fogo e papapá e ppp, mas nunca como um redentor, nunca como alguém que queria ser um pai, nunca como alguém que queria se aproximar, nunca como alguém que queria de certa forma trazer o povo para perto. E aí a Bíblia declara que Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo, do altar, e colocou a cortina na entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. Quem terminou o trabalho? Quem terminou o trabalho? Não foi Deus? Então nós precisamos aprender que para viver o novo, Deus vai fazer a parte dele, mas se você não fizer a tua, você não vive. Agora vou finalizar com o verso 34 até o verso de número 38. São 4 versículos para você entender do que se tratava tudo isso. O povo saindo do Egito, Deus levando esse povo para um lugar que ainda não chegou, mas que aqui o Senhor vai dar um vislumbre daquilo que eles vão viver eternamente lá. Isso aqui representa verdadeiramente o que nós vivemos hoje. Nós ainda não estamos com Ele na eternidade, mas nós já temos Ele trazendo a eternidade até nós, para que nós possamos experimentar e desejar a eternidade mais do que qualquer outra coisa. Eclesiastes 3:11 diz que Ele colocou dentro de nós o desejo, o anseio pela eternidade. Isso aqui, esse tempo, está aqui na igreja, cantar louvor a Deus, são só gatilhos que nos faz desejar a eternidade ainda mais. E olha o que acontece. Os últimos versículos de Êxodo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. Só que a nuvem só cobriu a tenda do encontro depois que houve uma organização, um realinhamento, um reposicionamento, uma reestruturação. E o detalhe é que a nuvem cobriu a tenda do encontro e a cabode ou cavode encheu o tabernáculo. Olha para o pastor, olha para o pastor. Você não pode se satisfazer apenas com a presença, com a onipresença dele.
Porque a onipresença é para todos, mas o cabode é para os íntimos. E se você não está vivendo o cabode, experimentando da nuvem, da fumaça, da glória de Deus invadindo a sua vida, você ainda não é um íntimo, você é mais um na fila do pão. A onipresença de Deus está em todo lugar. A onipresença de Deus estava aqui quando a coluna de fogo veio. Alguns vão chamar de Shekinah, ok, mas a palavra kavod, ela vai vir aqui. Ei, a presença manifesta de Deus só se manifesta quando o ambiente está organizado. Posso falar uma coisa para você? Olha para o pastor. Não, eu vou terminar de ler. E eu já vou pregar de verdade. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Não, você não entendeu. Ei, Moisés já nem podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela. Há uma tradução que vai dizer: estava uma nuvem densa e pesada. A palavra kavod está ligado diretamente a um termo chamado presença pesada, presença manifesta, peso de glória. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre um nível de glória que o Senhor tem para derramar sobre nós, para que nós possamos viver nessa nuvem que está disponível para esse tempo novo. Eu não quero ir se a nuvem não estiver comigo. Escute, a partir dessa nuvem, toda a movimentação agora mosaica de Moisés é por meio dessa nuvem. Enquanto a nuvem não vem, você vai para onde você quer. Enquanto a nuvem não vem, você faz o que você quer. Mas quando a nuvem vem, agora você só vai para onde ela vai. Você só se move aonde ela. Ei, chorecaia massúria lá. Talvez você andou até aqui sem a nuvem, mas Deus manda dizer para você: eu quero trazer a nuvem agora, para que a tua vida seja conduzida por ela a partir de hoje. Diz a Escritura que sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, verso 36, os israelitas, eles seguiam viagem. E aí vem pastor AP, mas se a nuvem não se levantava, permanecia onde estavam, até a nuvem se elevar. Vem. Durante o dia a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Você quer viver o novo? Se a nuvem não vier, você não vai viver o novo de novo. Para que o novo seja extraordinário, para que o renovo venha, você vai continuar caminhando, mas não é mais do mesmo jeito. Agora escute, preste atenção no que eu vou dizer para você. Para que Deus mandasse fogo até o altar que Elias recompôs em 1 Reis capítulo 18, a Bíblia declara que Elias precisou reorganizar o altar. Você está comigo? Ele precisou botar ordem, diga ordem. Escute, deixa eu ver se eu venho para o meu esboço para ver se tem alguma coisa. Vamos ver. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Isso aqui eu anotei. Isso aqui eu me lembrei. Quando Elias agora está achando que é o único, Deus fala para ele: fica tranquilo, porque eu já deixei guardado alguns profetas, e são pelo menos 7.000 que não se dobraram a Baal, que estão sendo alimentados por Obadias, escondido dentro de caverna. E na verdade não estão escondidos não, estão sendo guardados e protegidos. Por quê? Porque a hora que Jezabel cair, esses profetas se levantam, e agora eles vão proclamar a palavra de volta. Você está aqui ou não? Escute, por isso que Jetro precisou ensinar Moisés a colocar ordem e organizar, a fim de como liderar aquele povo. E é por isso que Jesus, lá em Mateus 10, quando ele faz a primeira multiplicação dos pães e dos peixes,
Ele manda os discípulos dar uma ordem para que todo mundo sentasse de 50 em 50. Posso falar uma coisa para você, irmão? Deus me trouxe aqui para dizer para você como profeta, a partir de tudo que eu falei hoje, que o desejo de Deus, irmão, é te inserir no novo. Mas se você não se reposicionar e se reorganizar, se alinhar, se ordenar, tu vai ficar para trás. Quer entrar no novo? Orando 15 minutos como você está orando não vai dar. Precisa se realinhar. Pastor, eu já faz tempo que eu não oro, então vai voltar a orar hoje. Porque o problema não é você não orar, o problema é você não ter constância na oração. Eu vim dizer para você nessa noite que é tempo de fazer e renovar os votos com o Senhor. Porque ano após ano, anos após anos, esposa e esposo, eles fazem um renovo de votos da aliança. E geralmente nesses renovos de aliança, eles prometem uns para os outros. Olha aqui para mim, eu fui orar de madrugada. E a 4 e pouco da madrugada eu orando, e veio um sentimento muito pesado no meu coração. Eu comecei a pedir perdão para o Senhor, por Ele me dar tanto e eu dar tão pouco para Ele. Tão pouco. Eu falei: Senhor, me perdoa por ter tanto de Ti, mas você ter tão pouco de mim. Posso falar uma coisa para você? A parte de Deus está pronta. Deus liberou uma palavra profética a respeito do mês 8. Deus deixou algo estabelecido já desde a eternidade. O número 8 na Bíblia é um mês, é um número de renovo, de novos começos. E Deus está te dando a oportunidade de entrar nesses novos começos. Mas você não pode entrar nesses novos começos andando da mesma maneira que você estava andando até aqui. Quando Deus renova a aliança com o povo, pastor Alisson, Ele renova a aliança por meio da sua palavra. Porque Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. E todo homem que tem compromisso com a palavra tem compromisso com Deus, porque Cristo é a palavra. E sabe o que acontece? Moisés sobe, Moisés desce. E quando Moisés desce agora, ele precisa organizar o tabernáculo. Quando Moisés desce agora, Deus dá uma ordem para ele: bota em ordem o tabernáculo, estabelece um tabernáculo. Estabelece o que é tabernáculo, pastor? Diga assim comigo: tabernáculo significa lugar de habitação. Irmão, você não é um Airbnb para Deus. Você não é alguém que o Espírito Santo passa um final de semana no domingo. Você precisa ser alguém aonde a habitação de Deus permanece segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, se você ainda é um Airbnb para Ele, Ele só vem final de semana no culto. Segunda-feira você está na tua carnalidade. Segunda-feira você nem lembra que nem Ele. Você não ora, não jejua, não busca, não lê a Bíblia. Irmão, você precisa entender a parte dele está fazendo. Ele está visitando. É você que não está entendendo que Ele vem para habitar. Quando Deus renova a aliança, Deus estabelece um tabernáculo, um lugar de habitação. Moisés prepara um lugar para mim, porque é lá que eu vou me relacionar com vocês. E aí a Bíblia declara que Moisés coloca em ordem tudo. Depois que tudo está organizado, vem a unção. Porque Deus não dá unção para quem está bagunçado. Sabe o que significa? Que enquanto você não sabe para que você nasceu, enquanto você não sabe qual é a tua identidade, você não vai receber unção nenhuma. Olha para o pastor: Deus não vai ungir quem não está no lugar certo. Eu vou repetir, porque o texto me dá autoridade para dizer isso. Depois que tudo estava no seu devido, aonde? Então Deus falou: agora unge. Deus só unge aquilo que está no lugar correto. Por isso que talvez você estava em lugares aonde você até fazia, mas não tinha a graça de Deus, não tinha o favor de Deus do seu lado. Por quê? Porque a unção de Deus só é para quem está no devido lugar. As pessoas olham para mim e falam: ai pastor, essa tua unção, queria a sua tua unção, se transfere essa unção. Irmão, eu posso até transferir a unção para você, mas para mim transferir a unção para você, você precisa estar convicto
porque eu posso transferir, mas se você não estiver no lugar que você precisa estar, para que Deus bote você no lugar certo, vai pedir para que Deus te mostre qual verdadeiramente a tua utilidade, porque vi que servir é uma coisa, ser útil é outra. Você pode servir em qualquer área aqui, mas vai só se tornar útil verdadeiramente quando estiver fazendo e estabelecendo a coisa certa que Deus mandou você fazer. Falava isso com o pastor Lúcio, e com o pastor Luciano, no domingo retrasado. E quando eu liberei essa palavra, o pastor Lúcio, que não adianta eu ser apenas um servo, eu preciso ser útil. Aquilo fez assim nele, ó, bum. Ele falou: pastor, nós precisamos caminhar junto. Esse é o entendimento que os pastores precisam. Porque está cheio de gente querendo fazer missão, Dani. Eu quero fazer missão, meu sonho é ir para a África. Pois é, mas você foi chamado para fazer buraco? O que você foi chamado para fazer na África? Qual é a tua função na África? O que é que Deus quer fazer através de você? Porque você pode até ser um servo lá, servir de várias formas, mas você só vai ser útil se você estiver debaixo da unção que foi derramada para você. Eu não me torno, o servo não precisa ser ungido. Achei meu servo e com meu santo óleo ungi. Depois que Deus te unge, você deixa de ser servo para se tornar filho. Servo serve, filho honra. É tempo de precisão. Eu quero levantar a igreja para um clamor de precisão. Você vai ter que dobrar o seu joelho e falar: Deus, o que é que o Senhor quer? Que a minha vida seja colocada em ordem. Eu vim aqui dizer para você: Deus não vai botar em ordem na sua vida aquilo que é para você colocar. E eu não vim falar de pecado. E eu já estou pegando o gancho da palavra do pastor Alisson aqui. Se é a cã que você tem que botar para correr, bota. A questão é o que é que você precisa fazer para colocar em ordem. Porque da mesma forma que um altar em ordem, Deus manda fogo. Da mesma forma, um coração em ordem, uma vida organizada, uma vida na ordem de Deus, no plano perfeito de Deus, também vai receber habilitação para ir mais longe. Eu vou viver o renovo de Deus na minha vida esse ano. Eu estou disposto, irmão. Eu estou disposto a pegar a unção desse mês, a carga profética desse mês, e ir para cima. Por isso eu vou liberar várias palavras aqui durante o mês, a respeito disso, a respeito de como entrar no novo de Deus, como desfrutar, como experimentar, como aproveitar quando Deus te dá uma nova chance. Já preguei sobre isso várias vezes, vou repregar se for necessário algumas palavras. Escute, a unção vem quando cada um está no seu devido lugar. E sabe o que acontece, Vicky? Quando você está no seu lugar, o seu coração também encontra o lugar dele. A unção só vem quando eu estou no devido lugar. E a glória, quando o meu coração está no devido lugar. É por isso que tem culto, pastor Alisson, que Deus vem, e tem culto que Deus não vem. Porque tem culto que a glória de Deus não se manifesta, porque o coração do povo não está no devido lugar. Geralmente, aquele culto, pastor Joey, aonde deu problema na cantina, deu problema em salinha, deu problema no louvor, aquele culto onde as pessoas que deveriam estar fazendo, não estavam fazendo, porque estavam no lugar errado, é aquele culto que o coração também vai estar azedo, e vai estar no lugar errado. Agora tem culto, irmão, que é perfeito, irmão, começa da porta, vai vindo do pórtico até o altar. Aí o louvor, ele é perfeito, não em questão de qualidade musical, mas ele é perfeito, ele flui, aí o trabalho lá flui, a igreja flui, a salinha flui, tudo flui. Quando você ora, você fala: meu Deus, a glória de Deus vem. Porque a glória de Deus só vem quando o coração do homem está no lugar certo. E qual é o lugar certo que o coração do homem deve estar? É no centro da vontade de Deus. Então a maioria das vezes que nós estamos com o coração atribulado, azedo, é porque primeiro estamos desposicionados, estamos fazendo uma coisa que não deveria estar fazendo, estamos preocupados com o que não deveria, estamos botando a mão onde não deveria, estamos tentando fazer coisas que não é da nossa alçada fazer. Você precisa saber que você nasceu.
Sai dando tiro para tudo que é lado, só mostra o quanto você ainda não entendeu o seu chamado. Nesses dias, se mova pela nuvem. Talvez até aqui você só bateu cabeça. Talvez até aqui, irmão, você andou perdido. Talvez até aqui, irmão, você andou com a cabeça bagunçada. Mas eu vim profetizar, irmão, que nesse novo, nesse renovo, nesse mês onde o Senhor está te dando a oportunidade de entrar em novo tempo, renovado, o Senhor está te dando a oportunidade, irmão, de se mover pela nuvem. É por isso que os 10 mandamentos estão na Bíblia. Diga: ordem. Sabia que a bandeira do Brasil carrega a maior profecia sobre o Brasil? O Brasil perante as nações lá fora é o país que menos progride. O Brasil não recai, não fica pobre, não, o Brasil ele não tem decadências profundas. Mas o Brasil é um país que todas as nações lá fora diz, tem tudo para ser a nação mais potente do mundo. Mais que a América, é verdade. O Brasil, segundo a ONU, tem o poder de ser um país mais poderoso, tem a oportunidade de ser um país mais poderoso, mais rico do que a América. Mas sabe por que ela não consegue? Porque ela não tem ordem. Olha o que está na nossa bandeira: ordem e primeiro tem que ter ordem, depois tem progresso. Por isso que quem governa o Brasil é desorganizado e bagunceiro. O Brasil não avança por causa da bagunça, da corrupção, da desordem. Porque se entrar alguém ali que coloque a casa em ordem, o Brasil vai progredir. Só que eu vim aqui dizer para você, eu não dependo do governo. Eu não dependo de PT, eu não dependo de uma... Não dependo da política. Eu dependo do reino de Deus que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Eu vim dizer para você que você vai progredir. O Brasil pode ficar para trás, mas você vai avançar. Você vai progredir, você vai crescer, vai desenvolver e vai chegar à estatura de Cristo, varão perfeito. Diga: eu vou. Mas primeiro eu vou botar minha casa em ordem. Essa madrugada eu fiz um voto com o Senhor de entrar no novo de uma forma diferente. E eu queria chamar a igreja para a gente entrar em oração, porque nada dá para se estabelecer sem oração. Nós vamos quebrar muitas barreiras por meio da oração. Então nós vamos entrar em oração a partir de hoje, 3 horas da manhã. Quantos dias, pastor? 21 dias. Vamos pegar 21 dias. Que 21 dias é 3 ciclos de 7. É ou não é? É isso ou não é? 3 ciclos de 7. Nós vamos pegar 3 ciclos de 7. E nós vamos orar. E nós não vamos orar uns pelos outros, não. Você vai orar por você. E vai falar: Senhor, eu quero saber o que o Senhor deseja de mim. E nesses 21 dias Deus vai te revelar, vai te mostrar. O Senhor vai escancarar para você e vai permitir você enxergar o que é que pode atrapalhar você de não ver a glória, o cabode dele. Quem quer vir para cima? Se você não quiser, o problema é teu. Eu vou. Eu só estou te dando a oportunidade de Por quê, pastor? Porque nós vamos entrar nesse propósito de 21 dias com base nessa palavra: reorganização de altar, reorganização da nossa vida. Pastor, eu não estou tendo tempo. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu sei, porque eu sou pastor dessa casa, eu sou o anjo dessa igreja, e eu sei quando o irmão ora e quando o irmão não ora. Eu sei quando o irmão jejua e não jejua. Eu sei quando tem cheiro de oração, quando tem cheiro de carne. E quando eu digo que não ora, eu não estou dizendo que não ora, eu estou dizendo que não tem continuidade de oração. Porque para Deus oração não é você orar uma vez a cada 3 meses. Oração é você ter uma vida contínua de intimidade com Ele. Tem gente, irmão, que vai voltar a partir de agora. Tem gente que não faz devocional, vai voltar a fazer devocional. Tem gente que nunca fez devocional, vai começar a partir de hoje fazendo devocional. Tem gente que até música mundana escuta em casa.
Eu estou profetizando que você vai ter uma dor de barriga, uma diarreia, quando ouvir música mundana. Por quê? Porque você tem o ouvido não é pinico para ficar escutando lixo lá de fora. Você tem que ter os teus ouvidos abertos para ouvir louvores que adoram a Deus, para influenciar você a adorar cada vez mais a Deus. Você vai parar de ter prazer só na tua Netflix, hein? Ei, você vai parar de... Você vai perceber daqui 21 dias como vai estar o peso de glória através do louvor, que a gente vai organizando. Você vai ver como que vai estar a igreja daqui 21 dias. Nós vamos se organizar. Para que é esses 21 dias de oração, pastor? Para organização, ordem. E na medida que você vai colocando em ordem, tudo vai ficando mais acessível, porque Deus não opera na bagunça. Vou repetir: Deus não opera em meio à bagunça. Não pense que Deus vai pegar a tua vida bagunçada e botar em ordem. Ela não, é você. A Bíblia declara que a mulher que perdeu a dracma, irmão, só perde uma dracma, irmão, e não consegue achar quem está com a vida bagunçada. A Bíblia declara que ela para tudo, acende a lâmpada e começa a varrer a casa. E aí, varrendo a casa, ela consegue encontrar. Sabe que para você encontrar o valor, a dracma perdida, vai ter que botar muito lixo no lixo. Porque você não tira o lixo daqui e bota aqui, não. Você fala: isso não presta, isso não presta, isso não presta, isso não presta, isso fica, isso vai embora, isso fica, isso vai embora. E na medida que você vai desocupando espaço, você vai recebendo a oportunidade de encontrar aquilo que é de valor, que Deus botou dentro de você, que você não perdeu faz muito tempo. É tempo de reorganização. 21 dias, irmãos, e nós vamos entrar em concordância por meio desses 21 dias de oração com esse mês. Eu não quero só vir aqui ouvir palavras de que Deus vai renovar. Eu quero estar junto nesse renovo. Eu quero fazer minha parte. Quem reorganizou e organizou o tabernáculo não foi Deus, foi Moisés, por ordem de Deus. Então Deus manda eu te dizer para você hoje, a palavra de Deus é: organize o teu tabernáculo. Ei, bota ordem o teu tabernáculo. Por quê? Porque eu não venho aqui para te visitar, eu venho aqui para habitar em você. Bota em ordem o teu tabernáculo, o lugar da minha habitação. Você veio, então se coloca de pé. Eu quero viver algo novo. Sim, Miguel, é isso. Faz meu coração arder de novo. Vai arder de novo se o teu coração estava apagado. Fazendo o desaparecer. Meu Deus. Eu quero viver algo novo. Não, pode dizer com convicção. Eu Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim uma nova amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Você que estava inconstante na igreja, faz um voto com Ele. Se torna constante. Se torna constante. Volta a constância da oração. Volta a constância do jejum. Sim, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
nós nos comprometemos em colocar cada elemento no seu devido lugar. Tua palavra diz que Moisés, por meio da tua instrução, começou a colocar em ordem o tabernáculo, organizar o tabernáculo, estabelecer uma ordem. Senhor, nós não somos Airbnb não, Jesus, nós somos o templo, nós somos a casa, nós somos a morada do Espírito Santo. Espírito Santo, eu sou sua casa, eu sou sua casa. Espírito Santo, Espírito Santo, nós vamos colocar em ordem o nosso tabernáculo nesses 21 dias. Posso falar uma coisa para você? Daniel, ele não jejuou 21 dias para que Deus descesse por meio de Gabriel para falar com ele. Aí você estuda e você percebe que Gabriel fala: eu não cheguei antes, porque eu estava sendo impedido pelo príncipe da Pérsia, o principado, que aqui representa também, Satanás. Ele fala: olha, eu não consegui, porque eu estava sendo impedido por ele. Aí eu ficava pensando, que poder tem um principado, se não por meio de uma legalidade? E aí Deus falou para mim, que na verdade, aquilo que Daniel precisava receber já estava pronto, mas Daniel, enquanto esperava e jejuava, estava sendo preparado. Então o 21º dia não foi o último dia de jejum de Daniel, foi o dia que, na verdade, Daniel conseguiu romper, e o anjo veio, porque aí no 21º dia, sabe o que acontece, pastor Alisson? Miguel entra naquele trabalho e fala: agora Deus mandou eu ir lá e segurar esse principado e liberar Gabriel para descer. Por isso 21 dias, porque 21 dias não tem a ver com a preparação de Deus. 21 dias não tem a ver com, no 21º dia Deus vai vir e vai arrebentar com tudo. Não, Deus não vai fazer nada se nos 21 dias você não for arrebentado por dentro. É Daniel que se assentou no seu coração, jejuar por 21 dias, por jejuar. O tempo determinado não foi ele que estabeleceu, mas foi o tempo que ele entendeu. Hoje nós usamos 21 dias como algo profético, para que a gente possa dar um start. Talvez você nunca mais deixe de orar às 3 horas da manhã. Não deu glória a Deus porque não quer dormir tarde, dormir mesmo. Talvez você entre nesse propósito de oração e você nunca mais consiga dormir às 3 horas da manhã. Você vai levantar, nem que seja para 5 minutos, dar um cheiro nele e falar: papai, eu vim aqui só para dar um cheirinho, xaraba, surialababababá. E aí você vai passar 5 minutos ali, e ele vai falar: agora pode dormir, meu filho. Você veio. Nós vamos botar o tabernáculo em ordem. Eu não estou dizendo que ele está em desordem, eu estou dizendo que talvez algumas coisas não estão no seu devido lugar. E colocando cada coisa no seu devido lugar, nesses 21 dias, pode ficar com a certeza no seu coração, vai ficar cada vez mais densa a nuvem de glória sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que o culto vai melhorar somente. Eu não estou dizendo que Deus vai descer com mais peso. O que eu estou dizendo é que, na medida que Deus vem com esse peso, essa nuvem vai carregar você também. E aí você já não vai mais andar pelos seus caminhos, você vai andar pela nuvem. Esses dias eu estou assim, meu irmão, até para fazer os meus caminhos, eu falo: Senhor, mostra onde está a nuvem, eu quero seguir ela. Você veio para esse culto? Você recebe essa palavra? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos teus filhos. E eu entro num propósito de 21 dias, eu não sei quem entra junto. Eu só sei que eu entro num propósito de 21 dias de oração, às 3 horas da madrugada, Senhor. E aqui eu estou falando de jejum de sono. Mas então eu sei que tem gente que vai querer jejuar também nesses 21 dias. Mas eu quero entrar num propósito de 21 dias de oração, Pai. Porque Daniel não só jejuava, ele também orava. E eu quero entrar nesse propósito de oração, porque é na oração que eu ouço o Senhor falar. E eu quero, Pai, que o Senhor me ajude a colocar em ordem na minha vida, Pai, tudo que está desorganizado. Ei, você que está com o nome sujo,
Você que está com pendências, você que está com problema, ei, em 21 dias Deus vai te dar estratégia para botar em ordem tudo que está bagunçado. Ei, eu não sei se você está aqui, mas você que está com um problema na justiça, você que está com perdão para liberar, você que está com perdão para receber, em 21 dias, qualquer coisa que esteja desajustado, Deus vai te direcionar, te mostrar, vai te permitir alinhar, para que você possa desfrutar da glória dEle. Eu não sei como está a tua vida, irmão. Você que está inconstante na oração, você que está inconstante no jejum, você que nem lê a Bíblia, mas lê, o Senhor está te trazendo a oportunidade, irmão, por meio desses 21 dias, de entender, ser convencido pelo Espírito de Deus, o que precisa voltar a ser constante, o que precisa voltar a ser verdadeiro, e o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te conduzir. Irmão, são 21 dias de botar o tabernáculo em ordem. Olha para o irmão do seu lado e diz: você não é um Airbnb. Diga: você não é um motel barato de esquina. Diga: você não é uma pousadinha que divide a cozinha para comer com o outro. Diga para o teu irmão: você é o templo do Espírito Santo, que nasceu para ser cheio da glória, do poder, da unção de Deus. Eu quero viver algo novo. Jesus, você recebe?